Olá, bem-vindos a mais um devocional, O Justo Viverá pela Fé. Estamos meditando no tema A Justiça e o Reino de Deus, olhando para o Sermão do Monte, que foi ministrado pelo nosso Senhor Jesus para os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, e que também serve para nós, e que se encontra registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Hoje nós vamos olhar para a passagem que se encontra dos versículos 27 a 30, e nos diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então aqui nós percebemos mais uma vez essa situação do lado exterior para o lado interior, né? Então para eles, no Antigo Testamento, eles tinham que o não adulterarás tinha a ver com aquela questão da relação sexual propriamente dita. Na verdade, não só para eles, né? Para nós também. Hoje a gente entende que o adultério é você ir lá e ter a relação sexual com alguém que que não seja seu cônjuge, ou então que não seja casado, né, ou que tenha uma pessoa que seja casada, que tenha um cônjuge, né, isso é o adulterarás. Mas aqui a palavra de Deus está nos dizendo que se a gente só pensar nisso, se o nosso coração desejar isso, já é o adultério. Eu queria aqui investir um pouquinho de tempo para a gente entender a perfeição da justiça de Deus, a moral da justiça de Deus, o tamanho da justiça de Deus. Nós, homens, infelizmente, temos a mania de rebaixar esse padrão moral de Deus. Entender que a gente consegue atender à justiça de Deus com esse nosso baixo padrão. E aqui ele nos deixa muito claro que é impossível, né? Eu creio ser impossível uma pessoa não ter no seu coração adulterado em qualquer situação. Não estou dizendo adulterado também só em relação à questão sexual, mas tem também o adultério, por exemplo, com o próprio Deus. Quando a gente cria um Deus no nosso coração, que não é o nosso Senhor, a gente adulterou contra Deus. Quando nós colocamos aqui coisas desse mundo acima de Deus, nós adulteramos contra Deus. Ah, mas isso eu só coloquei no meu coração. Isso mostra, e Deus, mais uma vez lembrando, conhece o coração, mostra que para a justiça humana pode ser até que a gente não tenha pecado, porque a gente não mostrou isso externamente, mas para Deus que vê o interior e que vê o coração, isso foi um pecado também. E aqui cabe a gente também pensar o quanto foi necessário a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa que, até nós vimos anteriormente lá, que Jesus não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir, quando ele cumpriu essa lei, ele cumpriu inclusive aqui, com essa perfeição. Jesus, no seu coração, ele não pensou mal de ninguém, ele não cobiçou ninguém no seu coração, nem naturalmente externamente, né? Isso mostra o tamanho da obra que Cristo fez em nosso favor. Para nós, o que era impossível, para Cristo foi possível. E hoje, nós podemos ter também isso sendo possível em nós por essa obra em Cristo. Porque por meio da obra de Cristo, Deus então pôde nos enviar o Espírito Santo. E hoje, nós podemos alimentar o nosso coração com a palavra de Deus e nos enchermos do Espírito Santo a ponto de também o nosso coração ser trabalhado para não adulterarmos mais. Esse é um processo de santificação, como a gente vem dizendo, que é o Espírito Santo cada vez mais matar as obras da carne do nosso coração e fazer com que o fruto do Espírito seja cada vez mais evidente, que vai nos permitindo, então, que a gente não cometa mais isso. Mas é importante a gente ter isso em mente, né? Agora, aqui ele continua também nos dizendo algo bem importante. Se a tua mão te faz pecar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, corta fora. Porque é melhor você entrar no céu sem um olho, sem uma mão, do que não entrar para o céu. O que eu penso e o que a gente entende aqui dessa passagem? Ele precisa tomar muito cuidado. E olha que coisa interessante, ele usa dois exemplos de olho e mão, que são dois em relacionado, por exemplo, à questão sexual, são dois órgãos que têm total ação, né? Os olhos os olhos são os primeiros meios que a gente usa para ver uma outra pessoa, e a mão para palpar, para tocar, né? Então é interessante que ele usa as duas principais coisas, aquilo que a gente vê primeiro, que é o olhar, e depois a mão também, que é o que a gente vai palpar. Se essas duas coisas estão te dando problema, começa a repensar, começa a enxergar, né? E aqui vale um ponto de atenção para a gente,
que um pecado ele começa lá numa fagulhinha. O que é uma fagulhinha, né, que gera o fogo do pecado? É um olhar na rua. Por exemplo, se eu estou dirigindo o meu carro no trânsito e acho normal passar uma mulher, por exemplo, eu segui-la com o olhar. É isso que ele está dizendo aqui, corta isso fora, porque isso aqui vai te levar, né, para algo muito ruim. Se você toca em alguma pessoa, por exemplo, posso ter uma amiga do trabalho e estou acostumado a tocá-la e isso vai gerando algum tipo, né? Corta fora, porque isso vai te levar para um mau caminho. Então é importante a gente ter isso em mente, porque a gente fica muito preocupado com o ato final. Mas na verdade isso provém do nosso coração e começa no nosso coração. E nós devemos estar atentos então ao nosso coração para que a gente vá cortando essas coisas. E só lembrando que o coração ele é alimentado então por isso, né? Pelo olhar, então vemos as pessoas e desejamos, e também por tocar, porque às vezes tocamos e desejamos. Então é importante. Quando a gente está tendo problema, por exemplo, com o nosso olhar que alimenta o nosso coração para querer partir então para um pensamento negativo, um pensamento de adultério, ou a nossa mão quando toca para nos trazer esse sentimento e também alimentar o nosso coração para que a gente possa produzir esse sentido de adultério, nós devemos cortar isso fora. É sutil e às vezes a gente vê até pessoas indo contra, mas olhar não mata. Gente, olhar mata. Tocar mata. Essa palavra está dizendo aqui, olha, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então essa parte está dizendo que mata sim. E nós devemos ter cuidado com isso, devemos estar atentos. E cada vez que percebermos situações dessa, cortarmos de nossa vida, pedirmos para Deus que nos ajude, pedirmos para que o Espírito Santo nos capacite, para que não permitamos que isso se aconteça novamente, né? se perpetue na nossa vida, torne hábito na nossa vida. Né? Nós devemos lutar contra isso. E isso, gente, mais uma vez, só pode ser feito por meio do Espírito Santo, que nos é dado após crermos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos tomar posse do Espírito Santo para ter agora essa nova vida que nos faz matar estas coisas, de cortar os nossos maus olhados, as nossas mãos, né, inapropriadas. E aqueles que não conhecem a Cristo, que possam se arrepender dos seus pecados, entender que se eu cogitar algo com alguém, alguma atitude sexual com alguém no meu coração, isso é um pecado, que possa se arrepender, crer em nosso Senhor Jesus Cristo, entregar para Ele os seus pecados, porque Ele é bom, santo, justo, Ele perdoa qualquer tipo de pecado, e Ele quer te receber, para que por meio então da salvação Ele possa te dar o seu Santo Espírito, e aí você possa também se livrar desses problemas. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Até lá, nos vemos no próximo encontro. E a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. Amém.